Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta videoaula. Já aprendemos muito até aqui e vamos focar um pouco mais e aprofundar nos desenhos técnicos. E antes de ensinar como devemos desenhar e fazer as devidas projeções, gostaria de explicar ponto a ponto os principais conceitos e normas que regem nossos desenhos. E para um bom resultado, necessito que prestem muita atenção e se dediquem ao máximo para verdadeiramente aprenderem e saírem desse curso como verdadeiros desenhistas de móveis. Conto com vocês. Agora vamos ao que nos interessa. Depois de já termos aprendido sobre cada instrumento que utilizaremos, vamos falar agora sobre os formatos de papel que existem e são utilizados. Os formatos de papel para a execução dos desenhos técnicos são padronizados. Eles são agrupados em séries, das quais a mais utilizada é a série DIN A, originária na Alemanha. A base dessa série é o formato A, constituído por um retângulo com as dimensões de 841 mm por 1189 mm, que corresponde a aproximadamente 1 metro quadrado. Os demais formatos são obtidos pela bipartição do formato A0, conforme mostra a figura a seguir. Aqui nós podemos perceber o formato A0, que foi o formato que mencionamos, com as medidas que nós acabamos de citar. Esse é o formato base dos nossos papéis que chamamos de A4, né? Papel chamex, papel sulfite, esse é o formato base para originar os tamanhos de papéis que nós utilizamos. O formato A0, ele se subdivide no tamanho A1, A2, A3 e A4. Para que vocês entendam um pouco mais, o tamanho A4 equivale a metade do tamanho A3. O tamanho A4 é aquele papel que nós temos o contato e que nós utilizamos. Então, tem aí como base uma folha chamex, tamanho A4. Se você tem dois A4s, você tem um tamanho A3. Se você tem dois tamanhos A3, você encontra o tamanho A2. E se você tem dois tamanhos A2, você terá um tamanho A1. E para chegar ao tamanho A0, basta que você pegue dois tamanhos A1. Essas são as repartições que nós encontramos no papel que chamamos de papel sulfite, que muitas vezes acabamos chamando de papel chamex por causa da marca, que é a mais comum utilizada. Um formato é sempre delimitado por duas margens. A margem de corte da folha, que é correspondente ao formato do papel, e a margem do desenho, que delimita a área útil do formato, onde é realizada a representação gráfica. A margem esquerda de qualquer formato é sempre de 25 minutos, com o objetivo de facilitar o arquivamento de cópias do desenho. As demais margens podem variar segundo o formato de papel. Vamos aprender também como é feita a dobra desses tipos de papel, que acabamos de conhecer, os formatos. Geralmente, utilizamos papel manteiga, encontrado em qualquer papelaria, e para o arquivamento, o formato utilizado é o A4. Portanto, todo formato, depois de dobrado, deverá adotar as dimensões de uma folha A4, como mostra o slide a seguir. Nesse slide, nós podemos perceber as dobras que o papel deve ter para se enquadrar no tamanho padrão, que é o tamanho A4. Voltando um pouquinho no slide anterior, nós poderemos encontrar essas dimensões. Essa é a margem da folha, é a margem de corte. E essa é a margem que nós fazemos para ter o espaço onde vamos desenhar.
antes de fazermos o nosso desenho, é necessário que façamos este rótulo com as descrições do nosso trabalho. Aqui nós vamos encontrar todas as informações necessárias para o trabalho. Mais na frente nós vamos falar um pouco deste rótulo. E é sempre importante lembrar que a margem esquerda sempre terá 2,5 cm. Isso é algo padrão e que sempre, independente do tamanho da folha, nós teremos que lembrar. Agora sim, chegando aqui, nós podemos perceber que essa é uma folha de formato A3, que foi dobrada e está se encaixando no formato A4. Como nós percebemos, a folha de tamanho A3, ela equivale a 2 A4. Nesse sentido, a folha A3, ela deve ter 2 dobras para que se encaixe exatamente no tamanho A4. Lembrando que esta linha que é formada na dobra deve estar exatamente em cima da margem que delimita os 2,5 cm que nós marcamos na nossa folha. Para o tamanho A2 se enquadrar no formato A4, nós temos que dividir 123 milímetros. E essa linha de 123 milímetros é a marca da primeira dobra. Nós vamos dobrar para trás. E após fazer essa dobra, nós vamos fazer a mesma quantidade de dobras que fizemos no formato A3 para que ela se encaixe no tamanho A4, como mostra essa figura. E para a folha de tamanho A1 se enquadrar na folha de tamanho A4, ela vai seguir o mesmo padrão do formato A2, porém, a medida ela é um pouco maior. 297 milímetros são necessários para que essa dobra se encaixe exatamente no tamanho A4. E nós vamos encontrar no entremeio dela não apenas 2 dobras, mas 2, 3, 4 dobras. E assim, essa folha, por fim, ficará do tamanho A4, como também retrata o desenho a seguir. Vocês terão mais facilidade quando encontrarem o papel e perceberem que eles se encaixam exatamente nessas dimensões citadas. Então, qualquer dúvida que tiverem enquanto a dobragem do papel, voltem a essa videoaula e vejam quais são as medidas necessárias para que essas dobragens sejam feitas de forma correta. Notaram que podemos verificar várias vezes nas imagens a palavra rótulo? Bem, esse espaço pode ser denominado rótulo ou também de carimbo. É o espaço destinado a conter todas as informações dos projetos a serem arquivados, como eu mencionei. Vou explicar como devemos compor detalhadamente este espaço no próximo slide. Bem, nós temos aqui o nosso rótulo. Pode perceber que essa é a linha da margem. E esse é exatamente o mesmo espaço de 2,5 cm, que é um tamanho padrão. Então, não façam o rótulo com mais de 2,5 cm. O rótulo ou etiqueta tem por objetivo identificar todos os elementos constantes de uma prancha de desenho, preenchido com letras e números segundo o formato da caligrafia técnica. Deve conter informações tais como o nome do proprietário, endereço, escalas dos desenhos, data, identificação e registro profissional do projetista, nome do responsável pelo desenho, número da prancha, entre outros. No nosso próximo slide, nós podemos perceber todos esses dados que foram mencionados no slide anterior. Aqui nós temos, por exemplo, o nome da disciplina, o nome do projetista, a qual turma ele pertence, qual o número do trabalho prático que está sendo executado,
qual escala está sendo usada no desenho, isso é muito importante, nunca se esqueçam de colocar a escala que você utilizou no seu desenho, o número da matrícula do projeto e a data de execução. Então, nós podemos perceber que todas essas informações elas são necessárias para a identificação do seu projeto por parte de quem fará o acompanhamento do mesmo. Então, por mais que haja alguma variação na nomenclatura, todos os dados fundamentais têm que constar aqui. Calma, já vou explicar o que é caligrafia técnica. As legendas e as anotações constantes das pranchas de desenho técnico devem ser realizadas com caligrafia específica, denominada de caligrafia técnica. Para isso, são empregadas letras de traçado simples que devem ser desenhadas no sentido vertical ou inclinado. No caso do uso da inclinação, ela deve ser precisa, com uma inclinação de 65 graus a 75 graus com as linhas horizontais. Lembrem-se sempre que em desenho técnico, tudo deve ser preciso, milimetricamente medido. Nesse caso, não aconselho o uso da inclinação. Vou mostrar para vocês como seria essa caligrafia técnica e como deve ser feita. Prestem atenção, pois precisaremos dela hoje ao realizarmos a nossa atividade prática. Bem, no nosso próximo slide nós podemos perceber todas as letras do alfabeto, tanto de tamanho maiúsculo quanto tamanho minúsculo. Aqui nós temos a delimitação das linhas do caderno ou prancha. E essas linhas, elas permitem com que possamos perceber que a nossa letra ela tem que ficar exatamente no encontro das duas linhas. E cada ponto tem que estar bem reto, porque a caligrafia técnica ela não pode ser torta, ela não pode ter uma inclinação que não seja a inclinação de 65 graus ou de 75 graus. Por isso eu acho sempre mais fácil você treinar a fazer essa caligrafia sem o uso da inclinação, porque senão você vai ter que ficar medindo exatamente o ângulo, se é um ângulo de 65 graus ou é um ângulo de 75 graus. Então, o aconselhável é que seja utilizado apenas sem a inclinação, apenas no sentido padrão mesmo. Aqui nós encontramos também os números. Tanto quanto as letras, eles devem ser bem medidos. Ou seja, se você não quer ter que ficar medindo a inclinação, faça sem nenhuma inclinação. Use apenas o encontro das linhas, como mostram nessas figuras. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses detalhes da caligrafia, porque no trabalho prático que nós vamos executar em sala, será necessário que vocês preencham a etiqueta, a legenda ou rótulo, como vocês preferirem chamar, do seu trabalho prático. Então, fiquem atentos aos detalhes. Agora que conhecem como é a caligrafia técnica e como se desenha o rótulo e a dobragem do papel, a atividade prática ficará cada vez mais simples de agora em diante. Quanto aos tipos de linhas e suas espessuras, estarão subordinados aos seus respectivos usos e isso dependerá do que se deseja representar. O quadro que vou mostrar a seguir ilustra o que a NBR 8403 recomenda. O uso indevido das linhas, seja quanto ao tipo ou quanto à espessura, levará a erros de leitura e interpretação que poderá causar sérios prejuízos à execução de projetos de qualquer natureza. Vejamos então. Bem, aqui nós temos o nosso formato de linha contínua e que ela é usado nas arestas visíveis com contornos visíveis. Somente nessas ocasiões nós usaremos esse formato de linha.
Nós temos também a linha contínua, porém estreita. Ela é usada em arestas visíveis e em contornos visíveis. São esses dois tipos de linhas. Eu aconselho vocês para que se tenha essa diferença de linhas, o uso da diferença dos grafites, que eu mencionei para vocês na última aula. Ou grafite 05 ou grafite 09. É necessário que haja essa diferenciação das linhas. Bem, a linha contínua, estreita, à mão livre, ela representa limites de vistas ou cortes parciais. Então, assim, raramente nós vamos usar a mão livre no nosso desenho, porque nós estamos fazendo um desenho técnico. Mas se você for representar as vistas que você está desenhando ou um corte, você pode usar sim a linha à mão livre. A linha contínua, estreita, em zigue-zague, parecendo aquela linha dos batimentos cardíacos, caso vocês não tenham notado, é uma linha que se destina a desenhos confeccionados por máquinas. Então, é uma linha característica desse tipo de desenho. Quando você encontrar uma linha tracejada larga ou uma linha tracejada estreita, você pode ter certeza que ali você encontrou arestas e contornos não visíveis. Se você vai colocar no seu desenho, por exemplo, eu estou desenhando uma sala e na minha sala eu tenho ali uma parede, eu tenho ali uma quina, mas que não dá para ver por causa da parede que está presente ali. Nesse caso, você vai colocar uma linha tracejada, porque ela está indicando que você não pode ver, mas o contorno ele está ali. Nós temos também a linha que ela é traço e ponto, e ela é uma linha estreita, que são aplicadas em linhas de centro e linhas de trajetória de simetria. Temos o traço e ponto estreito, larga nas extremidades e a mudança de direção, que é essa que nós podemos ver aqui. Ela é usada em planos de cortes. Nós não vamos utilizar ela com tanta frequência, mas é muito importante sabermos o que significa para que consigamos fazer a leitura da forma correta. O traço e ponto largo sempre estejam atentos, pois o traço e ponto estreito quer dizer uma coisa e o traço e ponto largo quer dizer indicação de linhas ou superfícies espaciais. Portanto, a diferença de grafite ela é fundamental, pois se nós utilizamos um grafite 05 para mostrar uma linha estreita e pontilhada, nós não podemos utilizar o mesmo grafite para fazer a linha larga. Nós devemos usar um grafite com a gramatura, por exemplo, 09, que foi a mencionada também na aula anterior. E por último, nós temos o traço e dois pontos, que é também estreito, que ela se refere a contornos de peças adjacentes, posições de limites de peças de móveis, linhas de centro da gravidade, cantos antes da conformação, detalhes situados antes do plano de corte. Então, eu só peço a vocês que tenham extrema atenção quanto às linhas, pois é muito necessário essa diferenciação de largura, pois cada largura tem um significado. Então, tenham em mãos a lapiseira 05, a lapiseira 09, ou até mesmo a diferença entre 05 e 07. Mas tenham a consciência de que vocês vão utilizar e muito esses dois tipos de lapiseiras. As linhas em formatos são de extrema importância. A partir delas, faremos a leitura dos desenhos e assim cada representação irá se formando. Mediremos as nossas representações a partir das escalas. Aqui, utilizaremos o escalímetro. Lembram dele? Espero que lembrem e que estejam com ele em mãos.
Escala é a relação de proporcionalidade entre um objeto e a sua representação gráfica, ou seja, o seu desenho. As escalas são divididas em dois tipos. A escala numérica, que é expressa através de uma relação de dimensões e do tamanho real do objeto. Essa escala numérica se subdivide em três. A escala natural, que corresponde ao tamanho real do objeto. A escala de ampliação, que trabalha com a medida do objeto em tamanhos maiores que o real. E a escala de diminuição, que representa o objeto menor que o real, quando trabalhamos com um objeto muito grande. O segundo tipo de escala é a escala gráfica, que aparece normalmente em mapas e visa facilitar a compreensão por parte de quem não tem os conhecimentos técnicos, de dimensões de elementos que sofreram grandes reduções. Essa escala é formada a partir de uma escala numérica, ou seja, uma escala acaba dependendo da outra. E para medirmos nossas escalas, utilizamos o escalímetro, sendo que a escala 1/100 é a escala que representa o sistema normal de medidas. Já a escala 1/50 e 1/25 são para ampliações das medidas. Olhe no seu escalímetro e veja a diferença de espaçamento entre os centímetros. As escalas estão nele representadas como o número 1, 2.100 ou 1, 2.50 e assim sucessivamente. Para projetarmos o objeto, teremos que levar em conta o que a geometria descritiva nos fala. A representação de um objeto no espaço fica bem caracterizado quando se tem, pelo menos, suas projeções sobre dois planos ortogonais, como podemos ver no slide a seguir. Aqui nós temos uma projeção de perspectiva do objeto. As dimensões espaciais que a geometria descritiva nos fala são esses dois planos, um plano vertical e um plano horizontal, simulando um encontro de duas paredes. É como se você pegasse uma sala e recortasse a parede vertical e a parede horizontal, para que seu objeto pudesse ficar enquadrado dentro de uma cena. E assim nós podemos perceber o objeto desenhado e as vistas que esse objeto, como se fosse algo que ele refletisse. Essa aqui é a vista lateral do objeto. Quando se olha na sua lateral, é apenas este formato que se enxerga. E aqui nós temos a vista superior deste objeto. Se você olhar por cima, não será possível perceber a inclinação, digamos que de aproximadamente de 45 graus que esse objeto tem aqui. Então, nós veríamos apenas o retângulo dividido. Lembrando que o objeto, quando é representado em suas vistas, ele é representado assim como você o vê. Se você está representando a lateralidade, você representa apenas o que você vê na lateral. Se você representa o superior, você representa apenas o que você está vendo na vista superior. E se você está vendo a vista frontal, você representaria apenas o que se pode ver na vista frontal. Por outro lado, cada projeção, seja ela na horizontal, seja na vertical, apresentam duas das dimensões do objeto em estudo. Assim, a partir da figura anterior, observa-se que a projeção horizontal mostra o comprimento e a profundidade do objeto, enquanto a projeção vertical apresenta a profundidade e a altura do mesmo. Trabalhadas conjuntamente, as duas projeções são capazes de apresentar todas as dimensões do objeto em questão. Entretanto, as formas de alguns objetos podem ser mais complexas, com detalhes que suas duas projeções não serão capazes de mostrar com precisão. Sendo assim, o desenho técnico utiliza um processo denominado de sólido envolvente, e o objeto em estudo é projetado sobre cada uma das faces desse sólido, obtendo-se, com isso, 6 projeções do objeto. Como nós podemos visualizar?
a projeção posterior, a projeção frontal, a projeção lateral, a projeção superior, a projeção inferior e a projeção lateral, direita e esquerda. Quando ela é dividida dessa forma que podemos ver aqui, fica mais fácil entender que nós temos a lateral direita, a frontal, a lateral esquerda, a posterior, a superior e a inferior. Foram todas essas mencionadas. Assim, quando nós estamos desenhando um móvel, uma cadeira, um guarda-roupa, um armário, nós devemos ter sempre essas projeções em mente, pois para que alguém o possa executar, nós necessitamos que sejam representadas todas as vistas que ele tem, da mesma forma como se vê. Exatamente o que você está vendo no objeto, você representa. Você pode perceber que é como se você pegasse o objeto em questão e fatiasse ele, compondo apenas aquelas partes que você está vendo se você olhar por aquele ângulo. Para compreendermos as vistas, é necessário entendermos estes conceitos. Essas projeções são denominadas de vistas ortográficas, sendo assim denominadas vistas de frente ou frontal, vista superior, ou temos a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, vista inferior ou vista posterior. Os dois desenhos anteriores e este desenho mostram respectivamente o posicionamento do objeto e o desdobramento e o posicionamento final do conjunto de vistas, quando se utiliza o primeiro plano. Aqui nós percebemos todas as vistas que foram citadas. Então, mais uma vez, somente frisando, não se esqueçam, quando se trata de vistas, nós representamos apenas o que você está vendo e não o objeto de forma total. Agora que sabemos como são representadas as vistas desses objetos, necessitamos aprender como devemos representar as medidas, que aqui chamaremos de cotas, onde através de linhas, símbolos e notas de valor numérico, representamos as medidas do objeto. A aplicação das cotas é necessária para descrever uma peça ou componente, clara e completamente. Deve ser representada diretamente no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte, que represente mais claramente o desenho. Os desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetros, para todas as cotas sem o emprego do símbolo. Se for necessário, para evitar mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda, o rótulo que aprendemos, lembram? Onde outras unidades devem ser empregadas como parte na especificação do desenho. O símbolo da unidade deve ser indicado com valor. Cotar somente o necessário para descrever o objeto, o produto ou produto acabado. E é muito importante que nenhum elemento do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Vejamos no slide 14. Aqui nós podemos perceber as variações de todas as cotas. Essa é o que chamamos de linha auxiliar. É uma linha que vai nortear o seu olhar para o desenho. Essa medida é denominada cota, é o que estamos nos referindo. E ela se refere a essa aresta. Mas, como ela se refere a essa aresta e nós não podemos desenhá-la em cima da linha, nós puxamos uma linha auxiliar para levar até um local onde esteja mais limpo e que, lembrando que tem que ter a mesma altura, todas as cotas têm a mesma altura. E aqui nós colocamos todas as medidas dos pontos. Essa parede tem 15 centímetros, essa tem 10, essa tem 5 e essa tem 20. Essa tem 20, 15, 10 e 5. Bem, continuando. O limite da linha de cotar. Quando nós chegamos ao limite, essa aqui é a nossa linha auxiliar
e essa aqui é a nossa linha auxiliar. Essa é a nossa linha de cota. É a linha que tem exatamente a mesma medida do objeto ou da parte que está sendo cotada. Quando a linha de cota se encontra com a linha auxiliar, nós temos aqui a utilização de um tracinho oblíquo, que vai sinalizar exatamente o encontro delas, o encontro das duas. Lembra lá da pulsação que eu falei da batida do coração? Pois é, essa linha aqui ela pode ser feita à mão livre e ela que representa uma cota. Mas, caso você prefira, pode utilizar também a régua para que ela não fique tão em contraste com o restante do desenho. Aqui vocês já conhecem a nossa linha auxiliar. Essa aqui é a nossa cota, número 15. A nossa linha de cota é a linha que mede, tem a mesma medida do objeto que está sendo representado. Por isso ela tem, por muitas vezes, duas setas, porque ela representa o encontro dessas duas extremidades. E aqui nós percebemos que essa seta ela é utilizada para encontrar exatamente o encontro. Ou você usa a seta, como está sendo usado nessa representação aqui, ou você utiliza a linha diagonal, que é o tracinho oblíquo. Você pode escolher. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida do que representam essas linhas aqui em cima, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem ao nosso quadro de linhas, porque lá tem detalhadamente. Aqui estamos indicando apenas uma superfície cotada. Essa aqui, ela é com um ponto só e ela está representando a aresta. Então, tenham esse trabalho de voltarem sempre àquela parte que trazemos todas as definições das linhas. Ela também está disponibilizada na nossa sala, então não se preocupem, eu vou disponibilizar esses detalhes mais técnicos para que vocês possam ter em mãos e nunca se esquecerem, porque não é algo que vamos realmente decorar, é algo que vamos ter que ter em mãos porque é um padrão, são normas técnicas. Agora que entendemos sobre os planos, as dimensões, as medidas, as cotas e as vistas do objeto, chegou o momento de compreendermos o que chamamos de perspectiva. Apresentarei para vocês a perspectiva isométrica. O nome perspectiva deriva da palavra do latim perspicere, que significa ver através de. Foi durante o Renascimento que a perspectiva alcançou o seu padrão científico. Os pintores renascentistas utilizaram-na amplamente, atingindo altos níveis na representação de suas obras pictóricas. Definimos perspectiva como o desenho que mostra os objetos da maneira como eles são vistos na realidade. Como o desenho em perspectiva é feita com um ponto de vista lançado sobre uma superfície plana, como já mostramos, e uma imagem real e binocular é obtida na superfície curva do olho, não se consegue através desta uma visualização exata do objeto. Ainda assim, a imagem obtida é capaz de caracterizar bem a forma observada. Dessa forma, colocar um objeto em perspectiva significa representá-lo sobre uma superfície plana, denominada de quadro. Os procedimentos utilizados conseguem fazer o que em imagem final aproxima-se o mais próximo da realidade de sua obtenção, se faz através de processos que utilizam sistemas de projeções, sendo ele o sistema cônico ou cilíndrico. Dessa forma, colocar um objeto em perspectiva significa representá-lo sobre uma superfície plana, denominada de quadro. Os procedimentos utilizados conseguem fazer com que a imagem final aproxime-se o mais possível da realidade.
e sua obtenção se faz através de processos que utilizam sistemas de projeções, sendo eles cônico e cilíndrico. A perspectiva isométrica inclui-se no grupo de perspectivas obtidas a partir do sistema de projeções cilíndricas ortogonais. Observando-se o desenho a seguir, tem-se a imagem da obtenção da perspectiva isométrica. Aqui, nós podemos observar todas as imagens que vamos obter a partir de uma perspectiva isométrica. Vamos desenhar um cubo. Se eu estou desenhando o cubo e ele está em perspectiva, depende da altura que eu vou colocar este cubo para que eu possa delimitar qual será o seu formato. Na próxima aula nós vamos ver detalhadamente como que vai ficar esse objeto, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia. Se o nosso cubo ele está na visão frontal, ele vai ficar apenas quadrado. Aliás, lateral, vai ficar apenas um quadrado subdividido. Se ele está de frente, ele fica apenas com um quadrado. E se nós o colocamos em uma quina, mostrando um pouco da sua superfície superior, nós teremos este desenho aqui, onde é possível perceber duas laterais e a vista superior. Somente em desenhos de perspectivas isométricas nós conseguiremos este resultado. Aqui nós temos ele um pouco elevado com a sua vista frontal. Então nós temos a vista frontal, lateral e superior. Se você vai mudando a posição do objeto, você vai mudando a forma como ele se representa. E essas são as imagens que nós temos em perspectivas. E se, quando nós colocamos o objeto em perspectiva, nós podemos perceber os três eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Lembra daquela questão das três dimensões? Pois então, nós utilizamos essas três dimensões nos nossos desenhos. O eixo X, ele vai representar essa linha mais horizontal. O eixo Y representa a linha mais para a verticalidade. E o eixo Z, a linha mais superior. Pode variar de acordo com o ângulo que você coloca o seu objeto, mas na maioria das vezes elas têm essa função. E em perspectiva nós também podemos colocar detalhes nos objetos, como é possível perceber aqui. Se você quer cortar o objeto, o seu desenho, se ele tem esse vazado, como tem aqui na figura, você tem que realmente fazer o desenho. Mas se você quer representar que há por trás dessa parte aqui, há uma aresta, há uma divisão, mas que ela não é cortada, então nós utilizamos a linha pontilhada. Lembram dela? Pois então, é aqui que nós a utilizaremos. E se caso você queira apenas medir, você pontilha, mede quais são os centímetros, qual é a medida do seu objeto. E aí, a partir disso, você vai fazendo com todas as suas medidas o seu desenho exatamente da forma que ele é, da forma que você quer. Então, eu não sei quais os detalhes você quer pôr no seu armário de cozinha que vai desenhar na sua atividade prática, por exemplo. Mas se você quiser colocar detalhes, você vai ter que fazer este processo que nós acabamos de descrever aqui. Bem, só para fixar um pouquinho mais, eu trouxe ali no nosso cantinho esquerdo também as vistas do mesmo objeto. Esse objeto que foi desenhado em perspectiva, ele está aqui representado com as suas vistas. Então você pode perceber que aqui nós temos a vista lateral do objeto com o eixo Z e o eixo X, horizontal e altura. Aqui nós temos a representação do objeto visto de cima, que é a representação que seria a vista de topo ou vista superior.
E essa representação, nós temos nela aqui marcado o eixo Y, que ele vai delimitar aqui a largura do objeto. Então, aqui nós temos o comprimento do objeto, aqui nós temos a largura do objeto e aqui nós temos a altura do objeto. Sempre essas larguras e alturas têm que ser definidas. E por fim, nós temos aqui a vista frontal deste objeto, que foi representada com seus detalhes. Se você perceber, todos os detalhes, as cavidades que o objeto possui, elas estão representadas nas vistas. Tudo que ele possui está ali, mas está da forma como você vê, da forma como você enxerga. Aqui, na vista frontal. Aqui, na vista lateral. E aqui, na vista superior. Bem, aqui nós temos as vistas, aqui nós temos a perspectiva do objeto, aqui nós temos todas as definições, todos os ângulos do objeto e todas as suas definições de tamanho. Se você fosse cotar esses desenhos, você cotaria apenas as vistas que são aqui representadas. Lembrando, perspectiva não é cotada. A perspectiva não se leva às medidas, pois não se trata de um desenho com as dimensões reais, e sim apenas uma representação gráfica. E se estamos tratando de vistas, já estamos tratando de vista de uma forma real. Por isso, as vistas elas têm que ser cotadas. O nosso desenho aqui não está cotado, mas ele está com a sua representação de comprimento, de altura e de largura, para que justamente não esqueçamos que quando estivermos desenhando a nossa perspectiva ou as nossas vistas, nós não podemos nos esquecer desses detalhes. Fiquem muito atentos disso nas suas atividades práticas, porque vamos cobrar. Então, realmente tenham muita atenção ao desenvolver o seu trabalho. Aqui nós podemos perceber se uma forma com círculos, uma forma circular. E essa forma, para ela ser desenhada em perspectiva, ela tem todo um processo. Se eu vou colocar um círculo, é necessário que eu saiba, que eu faça alguns detalhamentos para que ele não saia dos padrões e seja um círculo realmente perfeito. Então, eu tenho aqui a minha vista superior em perspectiva, ela está limpa. Se eu delimito o traçado, dois traçados cruzando nessa vista, depois eu vou delimitar os encontros. Primeiro você delimita todas as medidas das arestas, como estão aqui representadas, se você for colocar uma forma circular. E dentro dessas arestas já delimitadas, aí sim você reproduz o seu círculo. Por exemplo, se você for desenhar uma bancadinha, uma banqueta, que ela tem um assento circular, então eu já estou te dando a dica de como é que você vai fazer esse assento circular. Não se esqueça de delimitar quais são os tamanhos, aonde vai pegar cada aresta, fazer as medidas, fazer os seus cálculos e depois disso você vem e faz a sua representação gráfica, o seu desenho. Ok? Entendido? Na próxima aula, explicarei passo a passo na prática como vamos utilizar essa perspectiva em nossa vista de desenhista de móveis, combinado? Então, bons estudos e até a próxima aula!